Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Você é nosso convidado para assistir a um programa de entretenimento, muita informação relevante e, acima de tudo, sobre responsabilidade social. Venha conosco! Venha conosco! A apresentação, Leonardo Rabelo e amigos do Edu. Seja muito bem-vindo ao programa Edu na Rádio. Você que é nosso espectador pelas redes sociais, muito obrigado pela sua audiência. Peço que você possa assistir esse programa até o final. Tem muita coisa bacana. Seja muito bem-vindo. Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Larissa Casa Santa, da Educação Disruptiva da Escola Mais Educação. Muita coisa bacana. Ó, Larissa, eu vou dizer que antes de você dar o seu oizinho, que, ó, tem sido um presente ter você e a tua irmã aqui com uma proposta tão diferenciada na educação. Obrigado por fazer parte do Edu. Que bom que você está aqui. Como é que você está? Oi, Léo. Bom dia. Nossa, eu que tenho que agradecer, ainda mais com as ideias que a gente tem trocado, né? Ver como faz muito sentido esse encontro. Quero te parabenizar. Você acabou de virar papai novamente. E eu acho que essa é das maiores missões que a gente pode ter na vida, que você tenha muito sucesso na maior missão da sua vida e que seus filhos todos, junto com esse que está chegando, ele te mostre os melhores caminhos e as melhores descobertas que você pode vivenciar. E assim a gente vai começar essa nossa segunda-feira, essa nossa semana. E eu vim hoje dizer a vocês uma única coisa. Nós tínhamos um plano e a humanidade mudou de ideia. Eu me inspirei, na verdade, numa frase do Renato Russo na música Sereníssima. Ele dizia assim: tínhamos uma ideia e você mudou os planos, tínhamos um plano e você mudou de ideia. E a gente pode dizer que é isso que a nossa humanidade tem feito com a gente. Para isso, então, eu vou convidar você, eu vou convidar quem está nos ouvindo a fazer uma viagem ao passado, para quem sabe um dia a gente de fato conseguir construir o futuro. Vamos lá, vamos lembrar agora da nossa infância, da nossa juventude. Obviamente eu estou falando aqui, né, das pessoas que nasceram até ali o final da década de 80. O que a gente aprendeu? A definição de ser vivo é aquele que nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Aí, na evolução da espécie, né, a gente aqui fez o nosso upgrade. Então a gente poderia dizer que estar vivo, lá na nossa juventude, era nascer, crescer, passar no vestibular, trabalhar, casar, se reproduzir, trabalhar mais um bocado, se aposentar na mesma empresa que você trabalhou a sua vida inteira, aí você vai aproveitar um pouco da vida, envelhecer e morrer. E aí estava a definição do ser vivo, da nossa espécie. E foi assim que a gente aprendeu. Foi assim que a gente viu todo mundo fazendo. E era assim que tinha que ser. E foi assim que a gente começou a frequentar a nossa escola. Então, as melhores escolas eram aquelas escolas que aprovavam no vestibular. Afinal de contas, a gente queria entrar nas melhores universidades. A gente passava a vida percorrendo as melhores escolas para fazer o melhor vestibular, para entrar na melhor universidade, para então garantir o nosso melhor emprego, porque isso de fato garantia os melhores empregos. Essa era a fórmula mágica, essa era uma receita de bolo. A gente já nascia com essa receita pronta. E deu certo, né? Deu certo para os nossos pais, deu certo para os amigos dos nossos pais, deu certo para muita gente. Então, cara, estava muito simples. Eu lembro na minha adolescência, eu pensava, basta eu seguir aqui esse roteiro e vai dar certinho. Pronto, todo mundo cumpriu o roteiro e pronto. Hoje, a gente vive aqui na era da plenitude, onde todos nós somos felizes para sempre. Só que não, né, Léo? Não deu certo. De fato, havia um plano. E, de fato, esse plano funcionou durante muito tempo para muita gente. Só que esse plano não funciona mais. Essa era a fórmula do sucesso. Uma boa universidade, com um bocado de esforço, é igual sucesso na carreira. Sucesso na carreira é igual sucesso na vida. É matemático, ponto. Só que a gente já viu que esse plano não deu certo na nossa geração. Pra gente. Tá muito claro isso. Eu só tenho uma pergunta. Então, por que a gente segue perpetuando a mesma fórmula não mágica? Pensa aí.
Olha a frase que eu vou te falar agora, que eu estava hoje refletindo na minha meditação, na minha caminhada durante o dia, no começo da manhã. Nossas universidades e as nossas escolas hoje estão lotadas de resultados vazios. Porque o mundo, como eu já falei aqui, não vai ter espaço para eles. Bom, respira. Por isso que eu costumo dizer que a gente tinha um plano, mas a humanidade mudou de ideia. Esse plano, essa fórmula mágica, a gente já sabe que ela não faz mais mágica nenhuma. A gente já viveu isso. E qual que é o problema, Léo? O problema é a educação. E aí a educação, como eu já disse aqui para vocês, é tudo. Né? A educação é a escola, é a família, é o pai, é a mãe, é a sociedade, é o Estado, é o sistema, é tudo. Todos nós somos o sistema. Vamos parar de pensar a educação como algo distante da gente, como algo que não é nós. Né? A educação é a gente. É tudo que forma educação. Qual o problema? Esse modelo que a gente vive, que a gente aprendeu, ele não se atualiza há mais de 120 anos. Vocês sabiam que a ideia do livro didático, a ideia da padronização do conteúdo, a idade que você entra na escola, a idade que você sai da escola, ou seja, quanto tempo você tem que estudar para ser alguém na vida, né? O quanto você vai estudar, o que você vai estudar, enfim, tudo isso foi pensado no final do século XIX. Eu estou falando aí mais ou menos no ano ali de 1890, 92. Gente, 1890. Nós estamos entrando na mesma escola. O mundo, hoje, ele precisa de uma força de trabalho que é composta por pessoas. E essas pessoas, elas têm que ter um interesse permanente em aprender. Só que a gente aprendeu que tinha que estudar só para passar na prova e no vestibular. O mundo precisa hoje de pessoas criativas. Só que toda resposta que a gente dava diferente na prova, a gente tomava 0. O mundo precisa de pessoas curiosas, mas toda vez que uma criança pergunta por quê, por quê, por quê, a gente manda a criança calar a boca porque ela está cansando a gente. O mundo precisa de pessoas autônomas, mas na hora que você vai para a escola estudar, o professor manda você sentar, abrir o livro na página tal, ler o texto tal e fazer um resumo daquilo. Aonde está a sua autonomia? O mundo precisa de pessoas capazes de pensar e de implementar novas ideias. E o que é que mudou na educação? E o que é que mudou na sala de aula? Porque o mundo precisa disso. Ou seja, não mudou nada. A gente fica sempre preso a respostas, enquanto a gente tem que fazer cada vez mais perguntas. E nesse modelo de educação que a gente tem vivido, e nesse modelo de educação que a gente segue perpetuando, eu te digo só mais uma coisa. Quando a escola foi criada, ela não foi pensada para educar para este mundo. Mas depois eu conto isso daí, porque isso daí é uma outra longa história, tá? Eu fico hoje por aqui. Eu sei que hoje foi um bocado pesado nessa viagem, né? Mas eu realmente precisava fazer essa reflexão com vocês. E eu convido que ao longo dessa semana a gente abra mais o nosso olhar, a gente se observe o quanto nós estamos passivos, porque na semana que vem eu vou cutucar mais um pouquinho para a gente começar a desenhar uma solução. É isso. Muito obrigada, Léo. Muito bom, Larissa. Mexeu mesmo. Deixa eu só te pedir um favor, sem querer atrapalhar na tua programação de cada vez trazer uma dose, mexer um pouco com a gente, né? Claro. Algumas mães e pais talvez ouviram isso e eles concordam com você, as pessoas vão concordar com certeza, e talvez estejam um pouco mexidos, pensando assim, tá, será que eu posso fazer pelo menos alguma coisa no meu dia a dia com meu filho? Até porque agora boa parte da educação dele está na minha mão. Meu filho foi devolvido para mim, né? E está aqui no meu dia a dia. Tem algo que... O nosso tempo está bem estourado aqui, mas tem algo... Você pode dar uma dicasinha do que de repente um pai ou uma mãe que agora que ouviu isso poderia fazer diferente? Posso. Então, uma dica rápida e depois eu vou começar a pensar em outras dicas também para já trazer para vocês para aquele momento. Agora que os filhos estão com vocês em casa e não interessa se é uma criança de 1 ano ou já um jovem de 14, 15 anos de idade. Vamos falar mais sim para eles. Mas o mais sim, calma aí, Larissa, você tá louca. Não. Para a gente desenvolver pessoas criativas, a gente tem que abrir a mente para as ideias mais absurdas. Aliás, eu tenho 2 ideias aqui, então, para vocês experimentarem.
Escolha por o exemplo. Aquilo que você faz habitualmente, sempre do mesmo jeito. Eu sempre escovo o dente com a mão esquerda. Escolhe essa semana com o seu filho escovar com a mão direita. Eu calço primeiro a calça, uma perna esquerda, vai pela perna direita. Muda. Fala sim para a mudança. E quando o seu filho começar a te pedir coisas, mãe, posso usar o celular mais um tempo? Mãe, posso dormir mais tarde? Mãe, posso isso, posso aquilo, posso? Escolhe uma coisa para falar sim, daquilo que você já falava não, se distancia e observa. Porque nós estamos sempre repetindo as mesmas respostas que a gente escutou lá atrás, mas que a gente não suportava. E a gente vai reproduzindo porque a gente acha que vai dar certo. Eu não sei se fez sentido para vocês, mas é assim que a gente vai descobrir como formar seres humanos criativos. Que bom que você está aqui, Larissa. Que bom. Larissa, para as pessoas poderem ter acesso um pouco mais a toda essa bagagem de conhecimento, essa proposta de vocês, como é que elas fazem? Quais são os canais para chegarem até vocês? Sim. Bom, eu sou sócia da Escola Sempre, então no Instagram é @escola-sempre, que é uma escola super inovadora, com toda uma proposta, né, de modificar, de dar um reboot na educação, né? Vamos reiniciar a educação, começar do zero. Eu sou também sócia da Sempre Disruptiva, que aí já é uma empresa pensando em inovação na educação, tá? E eu tenho também o meu Instagram pessoal, @LarissaCasasanta. Vocês também podem trocar comigo uma ideia lá. E quem passar a semana refletindo sobre essas minhas provocações, fique à vontade para compartilhar. Eu vou adorar escutar vocês. Muito bom. Larissa, obrigado demais. Ótima semana para você. Até semana que vem. Obrigada, Léo. Sucesso com seu novo filhote. Um beijão e até semana que vem. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Entrevistas com empresários de destaque no mercado local e nacional. Dicas para o seu dia a dia com especialistas, médicos, advogados, nutricionistas, consultores de empresa e muito mais. Será um prazer ter você conosco. Doutora Patrícia Deia, aqui no Edu na Rádio mais uma vez. Que privilégio. Professora Patrícia Deia, advogada Patrícia Deia, como está? Eu estou bem, graças a Deus. E você, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Sabe que agora eu sou filho de novo, né? E como você fala muito de direito da família, eu vou ficar sempre atento aqui. Agora, mais atenção é importante, sempre. É verdade. Mas hoje eu vim falar de uma coisa um pouquinho diferente, porque a gente tem uma data aí muito importante que acabou de acontecer, né? Sexta-feira, dia 11 de setembro, o Código de Defesa do Consumidor completou 30 anos. Olha, quanto tempo, hein? Muito legal. Eu estava até estudando um pouquinho, né? Eu sou também professora de Direito do Consumidor, é uma disciplina que eu gosto muito. E é uma disciplina muito mais do cotidiano, assim, do que várias outras áreas do direito, eu diria, né? As nossas relações estão, em grande proporção, pautadas no direito do consumidor. O contrato com a TV a cabo, com a internet, a operadora de telefonia celular, o banco, as compras que a gente faz no shopping, no supermercado, cartão de crédito, o carro que você compra na agência, na concessionária, a conta de água, a conta de luz. Tudo isso é relação de consumo. Então, o direito do consumidor, ele é realmente o direito do cotidiano do brasileiro. E aí, eu pensando, né, no aniversário tão emblemático dos 30 anos do direito do consumidor, eu pensei em falar um pouquinho sobre isso. O plano de saúde é direito do consumidor, né? A gente já conversou um pouquinho aqui também de plano de saúde, a previdência privada, enfim, difícil hoje você pensar uma relação do brasileiro enquanto vulnerável na relação, que não seja uma relação de consumo. E aí, como o Código de Defesa do Consumidor fez 30 anos, eu pensei em falar um pouquinho sobre ele para a gente. Claro que teria muita coisa para a gente conversar aqui. Estudando isso, eu vi um podcast bem rapidinho da Rádio Senado, dizendo, né, que é uma das legislações mais avançadas no mundo, porque, de fato, é uma legislação que assegura muito mais direitos ao consumidor do que deveres. Claro, sempre pautado na boa-fé, sempre pautado também numa defesa que não é desarrazoada, mas que protege muito mais o consumidor do que o fornecedor. E aí eu pensei em trazer dois assuntos muito interessantes e muito do nosso cotidiano. Eu, enquanto consumidora, estou vivendo isso. Olha que interessante. O primeiro deles
é o direito de arrependimento. Muita gente se confunde. Quando eu compro um produto na loja, eu não tenho direito de troca, eu não tenho direito de devolução automaticamente. Quando eu ganho um presente, quando eu compro uma coisa que não fica boa em mim, que eu vou lá trocar, aquilo é mais uma benesse do fornecedor, que quer, do lojista, vamos dizer assim, que quer me atrair, do que necessariamente um direito do consumidor. A gente tem direito de devolução quando a gente compra um produto fora do estabelecimento. Então, hoje a gente tem feito muito isso, né? Comprado produtos pela internet. E aí, quando a gente compra o produto pela internet ou pelo telefone, quando ele chega, o consumidor tem prazo de 7 dias corridos, contados do dia que o produto chegou, para simplesmente não gostar do produto e devolver. Mas, repito, esse é um direito assegurado ao consumidor que comprou o produto fora do estabelecimento. E aí a gente pode, então, refletir, se arrepender, porque a gente vê uma foto, acha muito bonito, acha que vai ficar bom na gente, não fica. A gente vê um vídeo, acha que aquilo é muito legal, quando chega, não é aquilo que a gente queria. Então, como a gente está muito mais vulnerável do que se a gente estivesse vendo o produto, experimentando, então, nesse caso, a gente tem sim o direito de refletir por 7 dias e, no máximo, até o 7º dia corrido, desistir. Essa contagem é assim. Vamos pensar que o produto tenha chegado na quarta-feira. A gente não conta a quarta, porque pode ser que tenha chegado no final do dia. Aí você conta direto, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, na outra quarta. Então, você tem até o mesmo dia da outra semana para refletir e desistir. Quando você desiste, você devolve o produto e você tem direito à devolução imediata da quantia paga, sem prejuízo de todas as despesas que você pode ter tido para adquirir esse produto, como, por exemplo, o frete para chegar, o frete para devolver, tudo isso você tem o direito de pedir a devolução. Então, é muito legal. Só que estamos em tempos de pandemia, de regime jurídico emergencial e transitório, por conta do estado de calamidade que o mundo inteiro enfrenta e o Brasil não é diferente. E aí a Lei 14.010 de 2020, ela fez algumas mudanças durante esse período diferente que a gente está vivendo. E uma das mudanças que a Lei 14.010 fez foi suspender esse direito de arrependimento do consumidor quando ele adquire produtos de consumo imediato, produtos perecíveis e medicamentos. Então, vamos imaginar, hoje em dia a gente tem feito muita compra de supermercado e muita gente está pedindo a compra, né? Seja pelo telefone, pelo aplicativo, pela internet. Quando a compra chegar, se chegar exatamente aquilo que eu pedi, mas não chegar do jeito que eu pedi, por exemplo, eu pedi uma dúzia de maçãs. Se eu fosse lá ao mercado, eu teria escolhido maçãs menores, maiores, mais bonitas, mais maduras, enfim. Do jeito que chegar, eu não tenho direito de devolver. Por quê? Porque durante o tempo da pandemia, no regime emergencial e transitório, esse direito de devolução para produtos perecíveis está suspenso. Então, esse é um ponto interessante sobre o direito de arrependimento. E outro direito, assim, para a gente completar e pelo menos dar o básico para o consumidor, é que o consumidor tem direito à devolução em dobro daquilo que ele paga quando ele é cobrado indevidamente. Eu vou te dar 2 exemplos que eu estou vivendo, por isso que eu falei que eu ia falar desse direito do consumidor. Eu tenho uma conta de telefonia que eu pago via débito em conta. Débito em conta. Uhum. Eu fui cobrada de juros e multa por atraso. Como? Se eu faço o débito automático. Concorda que não faz sentido eu pagar esse débito automático? Mas eu paguei e eu fui indevidamente cobrada. Imagina que eu fui cobrada em R$50. Eu paguei esses R$50, porque veio no débito automático. Quando eu entro em contato, eu tenho direito à devolução em dobro. Então, eu tenho direito à devolução de R$100. Por quê? Porque é isso que eu paguei indevidamente. Então, vamos imaginar que eu paguei minha fatura de cartão de crédito, R$1.000. Era fatura integral, eu paguei R$1.000. Aí eu fui cobrada novamente. Aí vem embaixo, favor desconsiderar o presente comunicado caso a dívida já tenha sido paga. Eu não posso usar de má fé. Eu estou sendo cobrada, mas de uma dívida que eu já paguei, eu não vou ligar para isso. Agora, eu recebo uma notificação do SPC Serasa
dizendo que se eu não pagar essa conta de R$ 800 do cartão de crédito, sendo que eu já paguei lá a fatura de 1.000, se eu não pagar essa fatura, eu vou ter o meu nome negativado. E vamos imaginar que eu não possa ter de jeito nenhum o meu nome negativado. Por que eu não posso ter meu nome negativado? Porque eu estou num processo de financiamento de um imóvel, financiamento de um veículo. Eu vou ser obrigada a pagar esses R$ 800, indevidamente, mas vou pagar, porque eu não posso ter meu nome negativado. Esses R$ 800 eu tenho o direito de restituir, de ter a devolução e de ter a devolução em dobro. Ou seja, eu vou ter o direito de, ao invés de ganhar R$ 800, ganhar R$ 1.600. Por quê? Porque a cobrança indevida tem que ser extirpada, diminuída o quanto possível. Então, eu tenho o direito de receber em dobro aquilo que eu pago a maior indevidamente. Então, são direitos do consumidor, dentre outros, né? Dentre o direito de exigir aquilo que está na propaganda e, assim, proibir a propaganda enganosa ou abusiva. Então, a gente tem vários direitos que estão pautados na Lei 8.078 de 1990, bem como em outras legislações esparsas, né, que nos resguardam nesse sentido, e é muito interessante que a gente celebre. Claro que há muita luta ainda, mas a gente precisa celebrar esses 30 anos do consumidor, né, do Código de Defesa do Consumidor. E aí, como a gente está ainda no mês de setembro, eu acho que vale a pena a gente celebrar essa vitória legislativa para a sociedade brasileira. É isso. Muito bom, Patrícia. Que bom que você veio trazer essa celebração aqui com a gente. Obrigado demais. Patrícia, para as pessoas poderem ter acesso a você, conhecer um pouco mais da Patrícia Dreyer, como é que elas fazem? Pode me procurar basicamente pelo Instagram, é o lugar mais fácil de me achar hoje em dia, né? As redes sociais hoje nos conectam muito. Então, pode me procurar pelo Instagram, Patrícia Dreyer. Dreyer se escreve D de dado, R-E-Y-E-R. Me procura lá, manda um direct que a gente conversa. Eventualmente pelo Facebook também é o mesmo nome, Patrícia Dreyer. Vai me achar lá e a gente vai poder bater um papo bem legal sobre temas do direito civil, do direito do consumidor. São coisas da atualidade da sociedade brasileira. Muito bom. Patrícia, ótima segunda-feira para você. Até segunda-feira que vem. Obrigada para você também, para todos que estão nos ouvindo, e até a próxima. Tchau. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Não valoriza, não se importa, nem fica chateado com a calúnia. Isso pode acontecer com qualquer um. Todos nós estamos sujeitos à calúnia. Mas aprenda a superar a calúnia, vivendo de tal maneira que o caluniador nunca tenha razão. E não revide um ataque com outro ataque. Não se magoe com o caluniador. Eu sei que é difícil, mas perdoe sempre. Faz só uma coisa. Viva de tal maneira que o caluniador nunca tenha razão. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Momento RH, com Vivian Oliveira. Vivian Oliveira, nossa gestora de recursos humanos. Vivian, como é que você está? Tudo bem? Boa tarde, Léo. Tudo bem por aqui com você? Tudo bem. Bom dia e boa tarde, né, Vivian? Que agora você tá ficando chique demais. Aparece 2 vezes agora na Rádio Guará FM. Muito bom. Muita gente querendo dicas para poder voltar para o mercado de trabalho, para começar no mercado de trabalho, e alguns buscando dicas para poder crescer no mercado de trabalho, né, Vivian? Aí você tem papo que não acaba mais. O pessoal tem muita curiosidade na tua área, né? Tem tantos detalhes para falar que cada dia é importante a gente focar num assunto importante, porque se a gente for tentar falar tudo, a gente não consegue, né? Então, hoje a minha dica, já falamos de currículos, já falamos de apresentação, né, de como se apresentar nas entrevistas, e hoje eu vou falar de um aspecto muito importante, que é muito pouco falado, que são sobre os testes psicológicos, que são aplicados nessas entrevistas, né? Esses testes, a gente passa por eles durante a entrevista, a gente passa depois que a gente é contratado em alguma avaliação de desempenho. Então, vira e mexe, tem alguém aplicando um teste desse para fazer algum tipo de avaliação, né? Nós temos alguns testes psicológicos que eles só podem ser aplicados por psicólogos.
Então, se você estiver passando por um processo seletivo, que tiver um teste psicológico lá, porque ele é marcadinho, né? Ele fala que é um teste que só pode ser aplicado por psicólogos, e tem outros que são os assessment, que são avaliações que qualquer pessoa pode aplicar, né? Mas a minha dica de hoje, Léo, é em relação ao preenchimento desses testes. A gente vê que tem candidato que tem muito medo, né? Ai, mas eu vou tentar mentir aqui para ver se eu forjo alguma coisa. Mas não adianta, não adianta. Para esses testes serem aprovados, um dos quesitos é que ele tenha uma espécie de gatilho ali que sinaliza quando o candidato está tentando burlar o teste. Então, não adianta. Ele vai te perguntar ele vai te fazer várias perguntas que voltam para o mesmo objetivo. Então, ele consegue saber se você está tentando burlar o teste. E aí, ele mostra para a gente, alguns testes mostram, né? A conformidade baixa. Então, a gente já fica desconfiado. Será que a pessoa tentou burlar o teste? Né? Então, não tem como a gente saber qual tipo de teste que vai ser aplicado. Eu já fiz aplicação de teste para a polícia, por exemplo. E aí você tinha uma sala de 40 pessoas e todos eles morrendo de medo, porque aquele teste ali vale para a aprovação deles no concurso. Então imagina, você passa numa prova e não passa no teste. E se o teste existe é porque de alguma forma ele reprova, né? Os testes eles estão ali para medir competências que são necessárias para aquele cargo, né? Então, a gente tem o palografo, que é o mais famoso, que é aquele dos pauzinhos, né? Você tem uma folha branca, o psicólogo pede para você riscar os pauzinhos, ele vai falando, para, medindo o tempo. Aquele teste ali, Léo, a gente mede produtividade. Então, tem gente que consegue fazer 100 pauzinhos, tem gente que faz 200, tem gente que faz 300 no mesmo tempo. Só que quanto mais rápido você faz, você vai fazendo os pauzinhos às vezes saem com ganchinho, sai torto. Cada direção do pauzinho quer dizer alguma coisa sobre você. Se tem ganchinho, quer dizer que é agressividade. Tem várias informações. Só que a gente não consegue burlar, é incrível. Você começa a fazer os pauzinhos, daqui a pouco você perde a noção de como é feito, né? E tem tantos outros, tem um famoso também chamado DISC, que você coloca características sobre você. E às vezes ele te dá quatro características positivas. Por exemplo, alegre, competente, feliz e saudável. E aí, o que você vai colocar? Né? Você vai colocar o que mais parece com você. Não tem como burlar. Como que eu vou burlar isso? Então, a dica de hoje, Léo, é isso. Gente, não tentem burlar. E tenta fazer o teste colocando as suas características. Porque isso que é importante pra gente. Não adianta você entrar numa vaga tentando burlar, que durante os 3 meses de experiência eles vão ver que não é aquilo e você acaba indo embora. E aí fica muito chato você ter uma carteira ali assinada com 1 mês, 2 meses de experiência, acaba ficando pior. Bom, Vivian, a confiabilidade desses testes é alta? Léo, os testes psicológicos, sim, porque eles passam, é um estudo muito grande para ser validado, né? Você tem que validar numa população grande. Tem teste psicológico que ele vale só numa região, ele não vale em outra. Por quê? Por conta da confiabilidade dele. O CRP, que é o Conselho de Psicologia, ele está sempre revalidando esses testes. E às vezes ele tira teste do mercado, teste que se usaram há muitos anos, hoje não funciona mais, eles tiram. Então, os psicológicos têm, sim, são confiáveis. Agora, tem vários outros testes que não são validados, né? Existe isso. Os assessments, eu acho que eles também são seguros. O DISC e tem outros que são bem seguros. Mas tem muitos outros que não. E tem teste criado no fundo de quintal, né? Infelizmente, assim, tem processo seletivo que a empresa ali constrói o testezinho e ela coloca para aplicar, né? Mas a ideia é que a gente coloque nossas informações,
né? Não existe certo e errado, existe o candidato que é adequado para aquela vaga. Então, por exemplo, um policial, quando eles vão avaliar a agressividade, eles precisam de um policial agressivo, mas não tanto. Então, eles avaliam ali que ele precisa um nível de agressividade. Então, não é que tem que ser agressivo zero. Se você for agressivo zero, você apanha na rua, né? Então, o teste, ele tá para avaliar isso. Não tem o certo e errado, tem quem é você. Então, por isso, mais uma vez, que é importante que você coloque as suas informações corretamente no teste. Ok, combinado, então. Eu adoro fazer esses testes, sabia? Nossa, já fiz um monte. Isso que, então, fantástico, adoro. Não, eu comecei a gostar de teste naquelas revistas Capricho, não tinha uns testezinhos. Quem é você? Porque é muito bom, é o autoconhecimento. Esquece o teste da revista, tá, gente? Mas é o autoconhecimento. Eu também gosto muito de fazer, porque às vezes tem pontos cegos na gente, né, Léo? Que a gente não vê, a gente acha que não existe e a gente teima. E o teste está ali mostrando, está ali para nos ajudar. E também, se a empresa aplicar um teste desse em você, você pode pedir a devolutiva do teste, né? Mesmo que você não passe, pede para eles, olha, me manda o resultado do meu teste, que aí você já dá uma lida e aí vai te conhecer um pouquinho mais. Muito bom. Vivian, para as pessoas te conhecerem agora a você um pouquinho mais, terem acesso a Vivian, como é que elas fazem? Ou no Instagram, vivian.moliveira. Se tiver qualquer dúvida em relação ao processo seletivo, pode mandar uma perguntinha lá que eu respondo. Ok. Vivian, muitíssimo obrigado. Ótima semana. Segunda-feira que vem estamos bom. Ótima semana para você também, Léo, e parabéns pelo Benjamin. Depois obrigado. Depois o quê? Depois posta uma foto dele no Instagram para a gente conhecer. Pode estar. Em breve, em breve. Obrigado, Vivian. Um abraço, Léo. Tchau, tchau. Tchau. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Quer se tornar um falante da língua inglesa sem enrolação? Nós vamos te ajudar. Este programa tem o apoio cultural da Inspire Idiomas. Ouça agora mais uma dica de inglês com o professor norte-americano Rick Harder. Hello everybody! Hoje vamos aprender algumas maneiras de falar de nada. O normal é you are welcome. Literalmente significa você é bem-vindo. You are welcome. Ou a contração seria you're welcome. Mas você pode também falar you bet. Ou quer dizer, você pode apostar, literalmente. Ou você pode falar don't mention it. Ou literalmente seria não menciona isso. Ok? Mas as três formas significam de nada. You're welcome, you bet e don't mention it. Este programa tem o apoio cultural da Inspire Idiomas. Aprenda inglês online com segurança e no conforto da sua casa. WhatsApp +55 61 98211 5692 ou acesse instagram.com/inspireidiomas e saiba mais. Ligue agora e torne-se um falante da língua inglesa. WhatsApp +55 61 98211 5692. Inspire Idiomas. Torne-se um falante da língua inglesa. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Olá, olá, Luciana Andrade. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Como é que você está, Luciana? Tudo bem, Leonardo? Eu estou bem, bem demais. Seguindo, né? A gente segue ainda com todo cuidado, mas, como dizem, a vida segue, né? É verdade. A gente estava falando antes de entrar no ar, porque nasceu meu filho de número 4, e estava muito gostoso o nosso bate-papo aqui, aquecendo para nossa entrada. Você brincando que eu fiz 4, que pro comum hoje em dia são tantos, né? Mas você aí tem 66, né, Luciana? É muito. Exatamente. É muito bom ter um ambiente de muita alegria, de rir de criança. Gente, criança é vida, né? É aquela coisa inocente. Eu amo família grande, eu venho de uma família grande, então você está certíssimo. Vá para o 5º, para o 6º, se for o caso.
E hoje você estava falando para mim, você está gravando diretamente do Instituto, né? Tem uma foto muito bacana das crianças ali comendo. Quem está vendo Isso. pelo vídeo vai poder ver. Muito É. bacana. Porque Vocês estão abertos ou estão fechados? nós estamos abertos, não para receber as crianças, né? Mas a gente não pode fechar, porque nós temos 66 famílias aí para ajudar a alimentar, né? Então, a gente tem os serviços básicos, né? A nossa secretaria está funcionando para poder entregar alimento, material de limpeza, tudo que as famílias precisam, máscaras, né? Para se protegerem ainda. Mas as monitoras voltaram recentemente, porque elas estavam em casa, a gente com todo cuidado está dando um processo de formação para elas, né, fazendo com que elas se estimulem a fazer trabalhinho para as crianças, porque elas entregam trabalho, atividades toda semana. Então, parado a gente não está trabalhando e muito. Então, vocês estão dando sequência a essa parte da educação infantil. Continua acontecendo. Com certeza. Porque, assim, o que a gente sentiu? As crianças em casa, grande maioria mora em barraco, grande maioria dentro da sua casa tem muita gente, tio, avó, cunhado. Então, o que acontece? A criança fica mais nervosa, os conflitos dentro de casa aumentam. Então, nós resolvemos que a gente ia dar atividade para essas crianças. Então, a gente manda o trabalhinho numa pasta toda semana, eles trazem os que as crianças fizeram e levam outros. A gente está fazendo vários vídeos, as monitoras contam historinhas. Mês passado foi tudo sobre folclore brasileiro, né? E agora, essa semana, nós estamos falando da família. Também o Palhaço Show fez um grande show para as crianças, gravou e a gente está mandando para as crianças. E é muito bonitinho ver o depoimento delas, né? Que amaram os vídeos. Não pode parar, né? Tanto a atividade pedagógica como o vínculo com essas crianças, porque a gente cria um vínculo com elas, né, Leonardo? Então, a gente precisa ter um certo cuidado. A cabecinha da criança, a gente tem que ter todo um carinho especial. Então, a gente continua falando com elas, mesmo que seja com vídeos, porque hoje em dia todo mundo tem um celular, né? Isso é a realidade do nosso país. Pode, às vezes, não tem nem o que comer, mas tem um celular. E eu vou dizer que é o mundo, elas estão inseridas nesse mundo, não estou criticando. Mas isso também, por um lado, é bom, porque as crianças veem as atividades, as tias, como eles chamam, né, conversam com eles, trazem de volta para aqui para dentro, mesmo sem eles estarem aqui. Então, olha, é toda uma novidade para a gente, um aprendizado, mas está funcionando. Pelo menos aqui está funcionando. Né? É muito bom. Pode deixá-los sozinhos, não é? Não dá. Não, a proposta de vocês é fantástica mesmo. A idade máxima das crianças qual que é? A gente trabalha com até 5 anos, embora agora a nossa procura tem sido muito de 2 e 3 anos, porque a escola já aceita criança, a escola pública já aceita criança de 4 anos, né? Então a gente estimula as famílias a matricularem suas crianças na rede pública. O problema da rede pública é que só é meio período, então elas sofrem muito com isso, vão deixar a criança onde no segundo período, né? Então elas ficam relutantes de inscrever os seus filhos na rede pública. Mas a gente até ajuda, porque a inscrição normalmente é feita pelo computador, né? Então a gente estimula e ajuda, olha, você não sabe fazer, a gente te ajuda a fazer. Mas até os 5 anos a gente aceita ainda ficar aqui, elas fazem aprendizado de letramento, é muito bonitinho aprender as letrinhas, né? Tem criança que chega aqui que nunca nem viu um livro. Então, quando 2, 3 meses está escrevendo o seu nome, nossa, é uma emoção, é uma coisa mais linda. Ah, meu Deus, imagino. Luciana, se preparou alguma coisa pra gente hoje, não foi? Que eu tô entrando aqui, se a gente deixar, a gente passa amanhã, passa o dia falando, que é gostoso, o trabalho de vocês é fantástico, isso. A seriedade do trabalho de vocês. Desculpa só pegar esse tempinho aqui, se precisar a gente estoura um pouquinho do horário, mas quando você fala assim, a gente continua mandando trabalhinho, as monitoras estão vindo e continuam preparando aula. É uma creche social. Mas é tão sério o trabalho de vocês, que vocês estão tão comprometidos com a educação e com a mudança de vida dessas crianças, porque vocês teriam todas as desculpas do mundo para dizer, a gente vai dar uma parada, e ninguém iria acusar vocês de nada. Vocês estão tão comprometidos com esse projeto, que estão dando sequência, parabéns mais uma vez. Obrigada. É um orgulho ter vocês aqui com a gente, presente. Muito obrigada, o prazer é meu, a gente está conversando, e como diz você, se a gente começar a conversar, a gente vai longe. Mas olha, eu trouxe aqui uma proposta para vocês, só da gente tocar num ponto muito sensível, muito importante,
que é a questão da educação com a cultura da paz, sabe? Porque a gente que convive com essas crianças que moram numa área como a Santa Luzia, como a Estrutural, em que a violência, o nível de violência é muito alto, né? O nível de carência é muito alto. Então, quando você tem uma carência extrema, a tendência é que a comunidade fique realmente violenta. Cada um quer se virar para sobreviver. Então, a gente precisa ter esse olhar diferenciado na educação dessas crianças e sempre inserir essa cultura da paz. Porque, como a gente estava conversando antes, tem casos que a gente chega até mesmo a chorar quando escuta de uma criança de 2 anos em que um pai ou uma mãe maltrata, ou bate, ou o pai bebe, ou o pai foi encarcerado, né? Então, você vê o sofrimento dessa criança. Nós temos casos, sim, nós conhecemos casos concretos de crianças de 2 anos que chegam aqui queimadas de cigarro, né? Então, é uma dor que quando você olha, você sente. E aí você encaminha para os órgãos competentes, óbvio, mas você não pode também largar totalmente. Você tem que entender a família e tem que tentar ajudar. E essa parceria também é importante entre as creches, mesmo as oficiais e as que não têm convênio com o governo, de ter essa parceria com os órgãos de proteção da criança. Mas, ao mesmo tempo, essa criança a gente vai transformar através da educação, através do exemplo, do testemunho, e dizendo que a violência não se paga com violência, né? Essa criança precisa entender que isso que ela sentiu passou, ela precisa aprender a se defender, mas ela não precisa, vai se transformar numa pessoa violenta também. Então, isso no dia a dia com seu coleguinha, com os monitores, com as pessoas que trabalham aqui, esse relacionamento de paz, a gente trabalha aqui dentro, sabe? Com muito cuidado, com muito amor, porque para você tratar essa questão da violência, você não pode repreender com coisas brutais. Você tem que ser o inverso, né? Você tem que ser com carinho, com um abraço, que infelizmente agora a gente não está podendo dar, né? Com esse isolamento social. Por isso que até me preocupa muito. Mas é isso, a gente educa, ensina a letrinha, mas isso não é o suficiente. Você tem que ensinar essa criança a ela ser gentil, a ela agradecer, para que ela chegue em casa, ela seja gentil, ela reproduza essa maneira de ser. Tem muitos casos, Leonardo, aqui, muitos casos. Aqui, na Estrutural, na Santa Luzia, e que a gente está sempre procurando resolver. E muitos casos a gente resolve. Você vê famílias que vêm agradecer, que vêm dar testemunho. Olha, como vocês ensinando a criança, o meu filho ou a minha filha, ela nos ensinou em casa, né? Ensinou o irmãozinho mais velho. Tem casos de coisas que o pai chega e diz, olha, eu estou impressionado porque a fulana chegou em casa e falou assim, olha, meu irmão, você não pode fazer isso. Então, é uma coisa de a criança estar ensinando a criança e de estar ensinando também a um pai, a uma mãe, né? Se a gente conseguir fazer esse processo de educação se reproduzir, já pensou como o mundo seria melhor? Né? É óbvio que aqui a gente não estou falando de uma coisa que eu consegui 100%. Não vamos ser realistas. Mas a gente está tentando com essa sementinha, né? A gente alimenta, porque aí você tem a paz do corpo, a criança está bem alimentada e muito bem alimentada. A gente alimenta a questão do relacionamento dele com o mundo, né? No letramento, no aprendizado, né? Coisa mais de conteúdo. E a gente alimenta a parte emocional da criança. A gente dá amor para a criança, essa criança só tende a reproduzir amor, concorda? Então, é isso. Nós temos aqui criança que vem triste, chega chorando aqui porque um pai foi encarcerado. Você já imaginou você crescer com seu pai numa cadeia? Não é fácil, né? Então, você tem que começar a trabalhar essa criança para que ela entenda a realidade do pai, mas também não reproduza. Não é fácil, Leonardo, não é fácil. A gente tem uma grande missão aí, não falo eu só não, né? Ou nós. Falo nossas escolas, nossas famílias. Mas é isso, vamos educar com uma cultura de paz. Isso seria maravilhoso se a gente conseguisse. Né? Aí fica aqui um convite para quem está ouvindo, para quem está nos assistindo, para que participe desse processo, um projeto lindíssimo. Eu fiquei impressionado agora, uma criança pequena, como é que ela está mudando a cultura dentro de casa, porque vocês ofereceram algo novo. Que lindo trabalho. Parabéns mais uma vez, Luciana. Luciana, para as pessoas conhecerem um pouco mais, trabalho fantástico, que a gente quer que ele se multiplique, né? Quando a gente fala de 66 crianças, é muita coisa, porque são 66 famílias. Mas um trabalho tão sério, lógico que a gente quer que isso se multiplique, alcance mais pessoas. Quem quiser ajudar,
quiser fazer parte, quiser contribuir de alguma forma, quais são os canais para essas pessoas chegarem até você? Olha, eu diria que o primeiro ponto, entra no nosso site, né? Nós temos amigos que construíram esse site para a gente tem bons amigos, excelentes amigos, como você, né? E entra no nosso site, www.institutodoandovida.org.br. Lá vai ter todas as informações, inclusive os nossos vídeos, links. Mas se quiser falar no pessoal, eu estou completamente aberta. Meu celular é Brasília 061 981 24 1461. Vamos conversar, vamos trocar ideias, ou você quer participar, quer ser um associado, né, para poder ajudar essas crianças, quer nos dar sugestões, nós estamos completamente abertos. Porque se a gente conseguir essa rede, a gente ainda cresce muito mais, né? Muito mais, muito mais. Luciana, muitíssimo obrigado, ótima semana, ótima segunda-feira e até segunda-feira que vem. Muito obrigada, parabéns, papai. Tá? Toda sorte e saúde para o Benjamin, para a mamãezinha também que está lá com ele, tá bom? Um grande abraço para todos que nos ouviram. Obrigado, Luciana. Tchau. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Onde que fica a fonte da sua esperança? E onde que você tem guardado essa esperança? Em dias ditos de desesperança como os dias atuais, o que você pode fazer? Existe uma fonte, um local de esperança que pode confrontar aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos. Essa fonte se chama Jesus Cristo. Jesus, Ele é a esperança. E para aqueles que creem nele, em Jesus, nós vivemos não pelo que vemos ou ouvimos, mas vivemos por aquilo que cremos. E o que cremos supera aquilo que vemos. E chamamos isso de milagre, ou maravilhas, ou simplesmente de amor de Deus por nós. Que o Deus da esperança te encha de toda alegria e paz por crer nele, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Livro de Romanos, capítulo 15, versículo de número 13. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Cuidando da sua saúde, com o treinador Carlos Magno. Carlos Magno, boa segunda-feira, começar segunda-feira aqui já aquecendo para as atividades físicas e não mergulhar no erro aí de colocar as desculpas aqui antes de fazer aquilo que é necessário. Tudo bem, Carlão? Beleza, Léo? É isso aí, meu. Começando a semana já todo vapor, com saúde, gás e energia, vamos para cima. Vamos para cima, vamos para cima. Como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Como é que tá aguentando esse calor danado aí, cara? Rapaz, realmente o clima tá muito quente, muito seco, hein, cara? Mas a gente que é daqui de Brasília já meio que acostuma, né? Porque não tem como, você não tem para onde correr, né? Então, o jeito é aprender a lidar com isso da melhor forma possível, se hidratar bem, né? E aprender a se adaptar, né? Porque vai fazer o quê, né? Você cura brava mesmo. É isso e mesmo. aí? Carlão, o que você manda hoje aí, cara? Rapaz, hoje é um assunto, assim, é uma pergunta na realidade, né? E é o seguinte: o que é mais importante? O que é mais eficiente? Fazer atividade física na academia, e aí vamos colocar uma academia, vamos exagerar um pouquinho, né? Vamos pegar uma academia, as melhores de Brasília, pode ser, né? Sei lá, que aqui em Brasília tem a Bodytech, tem a Companhia Atlética, tem o NIC, né? Então são academias que têm os melhores aparelhos, talvez até do mundo, né? Uhum. Então, o que é melhor? Qual é o que traz o melhor resultado, cara? É você estar fazendo atividade física numa academia, e aí a gente pode colocar a academia que tem os melhores aparelhos, tá? Ou você fazer atividade física com o peso do seu próprio corpo. O que você acha, Léo? Agora, pelo jeito da pergunta, deve ser o peso do próprio corpo. Mas eu confesso que se for essa resposta, vai de contra o que eu esperava aqui. Na realidade, as pessoas vão falar, poxa, se eu estou numa academia, ainda mais uma academia que tem tudo
que eu posso malhar tudo e com os melhores aparelhos, talvez, do mundo, né? Melhores do mundo, com certeza vai ser melhor, eu vou ter um resultado muito melhor numa academia. E aí que não é verdade. Não que a pessoa não venha ter um excelente resultado, um grande resultado numa academia. Com certeza vai ter um excelente resultado. Mas eu quero até deixar com um resultado, uma história de um casal que já são clientes meus há um bom tempo, já há 4 anos eles são clientes meus. E o ano passado, cara, eles malhavam em academia. A gente fazia um trabalho na academia e o trabalho foi muito bom. Esse ano, com o coronavírus, não podia malhar em academia, né? Não podia fazer nenhum trabalho em academia, fecharam todas as academias. E aí eles decidiram, há uns 5 meses atrás, eles decidiram voltar a praticar atividade física. Ficaram parados. E aí só que eles falaram, Carlos, esse ano nós não vamos malhar em nenhuma academia. Então você se vira nos 30, a gente vai malhar na cobertura do nosso prédio. Uhum. E aí lá, Léo, não tem nada, absolutamente nada. É um espaço aberto, entendeu? E aí eu falei, cara, desafiador, porque eles já são pessoas treinadas, já estavam acostumados, já tinham um ritmo, né? Então, assim, quando você está começando, qualquer estímulo faz grande diferença. Agora, para uma pessoa que já está totalmente acostumada a treinar em academia, já treina há anos, aí o buraco é mais embaixo, né? E aí o interessante, Léo, é o seguinte, eles tiveram, agora a gente foi fazer uma avaliação e tudo, eles estão com um resultado esse ano melhor do que o do ano passado, cara. Então melhorou. Olha, sério, cara, impressionante. Depois de quanto tempo de treino? É que eu não entendi a pergunta. Quanto tempo de treino, Carlão? Esse novo formato? Vamos colocar aí 5 meses, né? Mais ou menos 5 meses. Eles já estão treinando constante nesse novo formato. E eles treinavam na academia já há anos. Já, sei lá, 3 anos, 4 anos que já estavam treinando na academia. Mas por que teve esse resultado tão diferente, cara? Primeiro mudou o estímulo. Então, eles saíram da zona de conforto. Tiveram que fazer coisas diferentes que eles não faziam antes. Então, o corpo ele se adapta a estímulos. Então, quando você fica no mesmo estímulo por muito tempo, ele vai ter uma redução do resultado, né? E aí, a gente teve que adaptar para a realidade deles. Então, eles tiveram que fazer coisas que eles não faziam, e a gente teve que adaptar colocando exercícios, cara, inventando, usando a criatividade mesmo. Então, o que aconteceu com o casal? Eles têm uma média aí de 35 anos, tá, o casal. Então, olha só, eles estão agora mais magros, perderam mais gordura e aumentaram o nível de massa magra, Léo, muito mais do que o ano passado. Então, agora, depois eu posso até mandar a foto, tá? Eles estão com a musculatura mais definida, mais visível. Mas por que isso? Porque eles tiveram que se adaptar, cara. E aí, para poder não ficar sedentário. E aí não significa que foi um estímulo lento, um estímulo fraco. Não, foi um estímulo altíssimo para eles, entendeu? Uhum. Então, na realidade, o que eu quero falar? Que não quero dizer que o treino fora da academia ele vai ser mais eficiente do que numa academia. Não estou querendo falar isso. Mas dependendo do estímulo que você der, adaptando a realidade de cada um, o treino fora da academia ele pode ser igual ou melhor do que numa academia. Então, assim, não existe desculpa, na realidade, para poder a pessoa... não tem uma academia, não tenho condições de pagar uma academia, então não vou ter o resultado que eu quero. Isso não é verdade, tá? Se a pessoa adaptar para a realidade dela e fizer o treino correto para o que ela precisa, de acordo com a idade, com as limitações, né? Com a condição que ela está no momento, fisicamente falando, cara, ela vai ter um excelente resultado e às vezes até melhor do que na academia, porque a academia, às vezes, ela estava naquela zona de conforto, pegava um pezinho ali, né? Fazia só alguma coisa estimulado pela máquina. E aí não, cara. O estímulo do corpo, ele também vai ser um excelente resultado. Só para fechar, para não ficar longo, vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, barra é uma coisa que exige um extremo esforço físico, flexão de braço, vai existir um agachamento, né? Aí você pode fazer deslocamento, você pode colocar salto. Então, assim, cara,
usar a criatividade vai fazer uma grande diferença também e vai trazer um grande resultado, mesmo fora da academia. Entendeu? Muito bacana, muito bacana. Carlão, meu velho, para as pessoas entrarem em contato contigo, pegarem outras dicas, como é que elas fazem? É o Instagram, pode me procurar no Instagram, Carlos Magno BF, B de bola, F de faca, e aí vai ser um prazer, é só mandar a pergunta que eu vou responder com muito prazer e vou incentivar a pessoa no que ela estiver precisando. É isso aí. Maravilha, Carlão, ótima segunda-feira, ótima semana e até segunda-feira que vem. Igualmente, obrigado. Ótima semana, até semana que vem. Um grande abraço. Valeu. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Edu na Rádio, tem música ou só tem papo aqui? Só tem conversa, só tem indicação? Olha, Edu na Rádio tem música, sim, senhor. Estamos recebendo hoje pela primeira vez Edilênio Souza. Edilênio, seja muito bem-vindo aqui ao Edu na Rádio. Como é que você está, meu irmão? Tô bem, graças a Deus. Começando segunda com música, né não? Certinho, é um prazer estar aqui contigo. Eu ia te chamar de Edu, é Leonardo. Leonardo. Leonardo, prazer estar aqui com esses profissionais para a gente poder contribuir com o que a gente conhece, né? E a vida só tem sentido assim, né? Quando a gente compartilha, né? Ela tem significado, a verdade é essa. A gente se divide com os outros. É um prazerzão estar aqui com vocês. Muito bacana. A gente agradece por você estar aqui, contribuir com a comunidade e estar ajudando também as ONGs que participam daqui. Muito obrigado pelo seu trabalho, pelo seu tempo. Edilênio, conta um pouquinho pra gente de você, a tua história, quem que o Edilênio é, para as pessoas poderem te conhecer. Ok. Bom, filho de pais pernambucanos, músicos. Minha mãe tocava sax, meu pai também. Mas meu pai tocava um monte de instrumentos no Rio de Janeiro. Agora, eu vim do Rio de Janeiro para cá fazendo 12 anos, quando eu ia fazer 12 anos de idade, né? E aqui que foi a minha maior experiência. No Rio de Janeiro eu comecei a tocar com 8, 9, não lembro. E tinha um quarteto, a gente rodava, um quarteto de uma igreja, São Cristóvão, a gente rodava, ia em Niterói, rodava, tocava. Foi a primeira experiência, né? Errava, aprontava, né? Isso é legal, que a música te dá ela não gera caos, né? Se você errar, não tem vítima, né? No máximo uma vergonha. E aí, em Brasília, a minha experiência, ela se aprofundou. E aí eu fiz parte de vários grupos. O mais conhecido é a Banda Raiz, que a gente gravou aí 6 discos, um DVD, antes do DVD um VHS. Para quem não conhece, era um antigo DVD, era fita, né? Chegamos a gravar fita cassete, chegamos a gravar vinil. Basicamente, na mesma época, década de 80 ainda, eu entrei na Orquestra Cristã de Brasília, que até hoje funciona. E aí minha experiência com a orquestra foi bem interessante, de leitura, de partitura, viagens para o exterior também tocando. E atualmente, eu sou formado pela UNB, pela Escola de Música, dei aula na Escola de Música, já fiz parte da banca da UNB também, na prova. E a minha experiência hoje tem sido vários grupos, várias formações diferentes, né? Então hoje, se você me procurar, você vai achar a Bradixie Band, que é um quinteto tipo Dixieland, que é um formato meio New Orleans, sabe? Aquele jazz de raiz. É uma tuba com sousafone, que tem aquela boca gigante, trombone, trompete, guitarra que eu toco e a bateria. Tem um duo de jazz que se chama Duo Jazz com a Jaque Martins, que é uma violista, mas que aí ela canta lindamente. A gente toca em Brasília já há algum tempo. Antes disso, eu estava fazendo um trabalho que ainda de vez em quando a gente toca, que é o Duplo Clique, com o Toninho Maia, um músico de Brasília já das antigas, toca desde a década de 70. Isso aí é música instrumental, tá? E outras formações, gravações. Gravei no começo do ano passado com um amigo que mora nos Estados Unidos, que é filho de uma missionária, é um trabalho gospel esse, de músicas cantadas. E aí, vida que segue, música o tempo todo, de todos os lados, sempre tocando, com amigos, fazendo som. Quantos anos, Edilênio? Tô com 52. 52. E, pelo que você está me contando, então, quase que desde berço envolvido com a música. Aliás, graças a Deus. Envolvido com a música. Desde cedo. Faço produção, DVD, CD, aula. Trabalhei em ONG também. E foi maravilhoso trabalhar em ONG. Ver a transformação que a música pode fazer na pessoa é um negócio que não tem preço.
É maravilhoso isso aí. E é isso, minha experiência é essa, né? Muito bom, cara, muito bom. Você já preparou alguma coisa pra gente hoje, não foi, Dilênio? Preparei. Pessoal aqui, para os nossos ouvintes. Preparei, sim. Eu comecei um projeto novo com base numa experiência que é o seguinte, a gente fala o seguinte entre os músicos, especialmente quando a gente vai para uma academia, né, para uma universidade. A gente não pode esquecer o que levou a gente para a música. O que levou a gente para a música é aquele sentimento do gosto. Não é o palco, não é a luz, entendeu? Já toquei no Maracanãzinho, já toquei em lugares Canecão, era uma casa famosa do Rio. Mas o que me vem à memória quando eu penso, o que você mais gostou da música? Quando me vem à memória isso, eu me lembro que eu estava sozinho, eu estava criando em casa. Às vezes eu mostrava para minha mãe, adolescente, sabe? Aí eu ficava tocando na rua. Ou seja, diz que músico não vê a lua, ele senta na lua, né? Então eu estava na rua tocando. Então, essa experiência ela é possível. Então, pensando nisso, eu comecei um projeto recente agora, durante a pandemia, de compartilhar. E o nome do projeto chama Tocar Violão é Fácil, né? Ele é um Instagram, né? Quem quiser procurar, já estou até antecipando aqui, né? Ele tá lá, quem ficar ouvindo vai ter um monte de dica, tá lá de graça para você olhar e ver que não é difícil. Mas a dica é o seguinte, se chama A Casa Musical. Às vezes a gente pensa assim, como é que uma casa pode ser musical? Não tem nenhum músico em casa, mas na realidade não é bem por aí. A casa ela pode ser musical e não é porque tem músico ou não, né? Na realidade a casa é musical porque tem música na casa. E se a gente for olhar e pensar direitinho, a música ela entra pelo ouvido. E a gente não fecha o ouvido nem para dormir, né? Não fecha. Não fecha. Não é um órgão que se contrai, né? Bom, o nariz também se contrai, que a gente precisa do ar para viver. Mas assim, o olho você fecha, né? E aí a gente vai olhar isso. Então a música ela pode te acordar. A gente vê que alguns bebês, para ver o sexo, o médico vai lá e faz um barulho para se mexer para ver qual é o sexo dele na barriga. Ou seja, na barriga da mãe já há a possibilidade de formação musical. Ou seja, já há a possibilidade de ter ambiente musical. Então, o que é uma casa musical? Eu queria dar essa dica. Bom, primeiro é o seguinte, a casa musical é propensa à musicalidade, tá legal? Às vezes o pessoal até tem um violão em casa. Ele quis estudar violão, eu tô falando do violão por quê? Porque o violão é um instrumento barato. Você compra um violão novo por R$100 e poucos, ou seja, não vale nem a pena comprar usado, Leonardo. Porque o cara que vai vender, ele olha, vou vender por R$50, ele acaba não vendendo. Então é melhor ficar em casa. O que acontece é que tem muitas casas com violões guardados. Aí que está o erro. O violão não se guarda, né? E aí, se deixar ele solto, e foi assim quando eu comecei a música. Meu pai tinha falecido no Rio de Janeiro, aí um dia a gente foi abrir os armários, achei 2 violões, um cavaquinho, uma flauta, uma marimba, saxofone, fui descobrindo o instrumento, que ele tocava tudo. E a gente pegou o violão e começou a tocar. Tinha professor? Não tinha, a gente saiu tocando. E sabe como é que é adolescente? Um pega a dica com o outro e vai caminhando, né? Aí quer ver um erro, outro erro? A pessoa vai querer estudar. Aí ela compra um violão, compra a capa, esse é o meu violão. Aí guarda no armário. Olha, ninguém toca violão no armário, porque quando está cansado, ele não vai pegar. Então a primeira dica é o seguinte, violão, ele tem que ficar aonde você cai cansado, ou seja, quando você chega em casa, você não senta no sofá, você cai no sofá, né? Se você rodou o dia todo, você desmonta no sofá. E aí ele tem que estar lá do seu lado. Você pode colocar uma estante, olha aqui, ó, tem um violão aqui atrás, tá vendo? Isso é um suporte, você pode colocar na parede. Ou você pode deixar ele largado no sofá. Eu não tinha suporte, eu jogava no sofá. Pode deixar ele na cama. E aí eu pegava, sentava no sofá, ligava a televisão, que a primeira coisa que o pessoal faz é isso, pegar o controle remoto, né? Eu não quero ver nada, aí liga a televisão. Só que eu ligava a televisão e pegava o violão do lado. Aí ficava tocando. Então, o ambiente musical ele é provocado porque você facilita. Entendeu? O violão, mas ele pode cair e quebrar. Não tem problema, o violão novo é violão não usado. Ele não promoveu nada na sua casa. O violão ele pode ter, se quebrar, cair, não tem problema. Tá, mas aí se o violão for um violão caro, então compra um violão baratinho para poder fazer isso. De qualquer forma, eu vou te falar que o presente do violão ele só vai te oferecer alguma coisa. O grande prêmio do violão é mexer, é tocar, entendeu? Bom, vou te dar só mais algumas dicas, tá? Aí a pessoa fala assim, tá, mas então eu não tenho violão. Deixa a música tocando, mas eu vou dar mais um toquezinho só. Olha só, tem uma música chamada música de entretenimento e uma música de apreciação. A de entretenimento é só para você se mexer.
A de apreciação, ela mexe com você, ela mexe com transformação. E aí tem benefícios que a gente pode falar no outro dia que são impressionantes, que a ciência descobriu. Mas, bom, a dica é essa, a casa musical, você tem que facilitar. Não, valeu demais já essa dica. Edilene, só aproveitar que você está com esse violão do lado aí, nosso tempo está quase estourando aqui, mas deixa pelo menos só a gente ouvir um brum aqui, só para... Agora? Quantos violões, cara? Acho que eu tinha 6, eu vendi um, tô com 5, 3 guitarras, tem um guitarra-lelê também, tem uma flauta, gaita, tem um monte de instrumento aqui. Essa é uma musiquinha da Nora Jones, vou tocar um instrumental, tá? Ó. Okay. Dá pra ouvir? Dá? Dá pra ouvir bem. Muito bom, meu irmão. Edilene, as pessoas querendo ouvir mais o Edilene, querem conhecer mais o Edilene e o trabalho do Edilene, quais são os canais? Tá bem fácil. Procura no Instagram Edilene Souza. E o outro, se você quiser aprender alguma... Oi? Souza com Z no final. Souza com Z no final, obrigado. E o outro canal no Instagram, eu vou colocar esse outro que chama Tocar Violão é Fácil. Lá eu tô dando um monte de dicas, você pode ficar olhando. Ele tem um projeto novo, então só tem 3 postagens. Só que o stories dele e o destaque está cheio de vídeo com aluno, dando um monte de dica. Tá lá de graça para você olhar e você pode aprender bastante coisinhas lá. Muito bom. Edilene, obrigado demais. Excelente semana. Ótima segunda-feira e segunda-feira que vem estamos de volta fechando o programa aqui. Obrigado, cara. Legal. Começa a semana com o violão de fora da capa, gente. Bora. Obrigado, Leonardo. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Só um pouquinho. Para só um pouquinho. E depois diz pra mim como é que foi. Só para, ouve e faz comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Por hoje foi isso. O Edu na Rádio é um programa para toda a família. Venha conosco e convide seus amigos e familiares. Vamos juntos compartilhar o bem e unidos construir uma cidade e um país melhor. Edu na Rádio.